Fala pessoal, Cris Fedrizzi do Design da Vida. Estou aqui hoje com o Pedro Englert, head do Comitê Executivo da Startse. Hoje é sócio de 11 startups no Brasil, fora do Brasil também, né, que eu já sei. E a maior parte do mercado financeiro, ele fez boa parte da carreira na XP Investimentos, liderando a área comercial, e também o portal Infomoney. Tentei resumir aqui ao máximo, Pedro, as iniciativas e experiências de vida, mas além das nomenclaturas, quem é o Pedro? Fala, Cris. Beleza? Prazer estar aqui contigo, cara. Obrigado pelo convite. Muito legal estar ao lado aqui de grandes nomes aí que já passaram por essa entrevista. E também acho que com a tua iniciativa aí, cara, de tentar trazer pessoas aí que tenham histórias para contribuir. Eu acho que todo mundo hoje é um pouco de professor e aluno. Então, quando tu me convidou a primeira vez ali, eu comecei a ouvir os podcasts, aprendi bastante e fico honrado de poder trocar também um pouco. Cara, então eu sou talvez um empreendedor aí que gosta de criar coisas. Até eu escrevi um livro aí com meus dois sócios, Marcelo e Glitz, Marcelo Mazanave e Eduardo Glitz, que fala muito que talvez hoje a principal característica das pessoas seja essa busca pelo novo, busca de tentar construir alguma coisa diferente, busca de tentar entender como é que os movimentos estão acontecendo. Acho que nunca foi tão fácil a gente sonhar e tentar correr atrás dos sonhos, nunca foi tão possível criar as coisas, as barreiras de entrada e distribuição nunca foram tão baixas, e eu acho que em toda crise surgem oportunidades, e de alguma maneira a gente está vendo uma crise constante, não só pela pandemia, já vinha antes, que é uma crise de transformação, né? A gente aprendeu a trabalhar, a gerir, a aprender, a investir, tendo previsibilidade dentro dos nossos conceitos principais, e tudo que a gente criou foi com base na previsibilidade, né? Eu quero aprender para imaginar que o mundo vai ser de tal forma, então eu vou me preparar para esse mundo. Eu quero criar um plano estratégico para minha empresa, então eu olho aquele cenário e defino um plano a partir daquele cenário. Ou eu quero cuidar do meu patrimônio, então eu vou investir esse patrimônio em coisas que eu olho no tempo e entendo que vão valer mais do que valem hoje, né? E todas essas coisas não tem mais, a previsibilidade ela acabou, né? Esse mundo em mudanças aceleradas, ele fez com que a gente perdesse essa condição. Então a gente vai ter que reaprender a aprender, a gente vai ter que reaprender a investir, a gente vai ter que reaprender a gerir os nossos negócios. E eu estou nesse mundo tentando fazer isso com muita intensidade. Então eu acho que o principal ativo das pessoas é a sua cabeça, e ela tem que ser ali que tu tem que gastar a maior parte da tua energia, dos teus investimentos. E a gente tem que estar onde as coisas estão acontecendo. E então, quanto melhor a gente puder fazer isso, mais a gente vai evoluir. E essa é a minha tentativa constante. Show de bola. Excelente. E, cara, sobre isso, só para pegar no gancho aí no que você falou, sobre risco, assim, intuitivamente falando, como que você pensa sobre o risco? Porque, cara, eu imagino, por exemplo, startups, né? A gente está falando da Startse ali, é uma referência para mim, para vários amigos do mundo de startups. Como que você lida com o risco? Assim? Como que você pensa sobre o risco? Nos negócios que você entra? Enfim, como que você vive então, cara, isso? Essa é uma pergunta boa, cara. Porque, assim, eventualmente, quem olha de fora... Eu sou sócio hoje de 11 startups, eu sou sócio porque eu falo que eu tenho uma participação mais relevante dentro delas. Eu e o Marcelo Glitz, a gente entendeu que para a gente conseguir aprender, a gente tinha que estar dentro das operações. A gente começou a investir, obviamente, e também tu tem uma possibilidade de ter retorno financeiro e tudo mais, mas tu tem a certeza do aprendizado e a possibilidade do retorno financeiro. E além disso, eu invisto mais como anjo, talvez mais umas 10 startups. E aí o cara olha e diz, pô, mas é muito arriscado fazer isso. E a minha cabeça é um pouco contrária. Eu acho assim, hoje o risco maior é o cara ficar parado. O risco maior é o cara acreditar que fazer do que ele fazia vai ser suficiente. O risco maior é ele ter o dinheiro dele num CDI que está rendendo menos do que a inflação. Então, esse é o verdadeiro risco. E como é que então tu entra nesse mundo, que é um mundo de muito mais experimentação, de fato é um mundo que tu tem menos previsibilidade, então é fato que o mundo hoje está mais arriscado, ponto, né? Mas para mim o maior risco de todos nesse novo mundo é fazer o que eu sempre fiz, acreditar que vai continuar me levando nos lugares que me levou até então. Então tu tem que se experimentar, só que tu tem que se experimentar, e eu gosto a gente tem até um curso na Startse que fala bastante sobre isso, que qualquer coisa que tu vai fazer, primeiro tu tem que olhar se aquilo ali está alinhado com o teu propósito, né? Então, pô, isso aqui está alinhado no meu propósito. Segundo, qual é o potencial, até onde pode me levar.
O terceiro é um pouco qual é a probabilidade de dar certo. Qual é a probabilidade disso aqui que eu estou fazendo? Será que eu tenho os skills, as ferramentas, as habilidades para conseguir fazer isso? Será que eu não tenho? E aí esse é um ponto interessante porque está muito difícil fazer coisas relevantes sozinhos. Está muito difícil. Eu acho que hoje, quando tu se depara com isso, tu fala assim, cara, eu tenho algumas habilidades, mas eu não tenho todas. E é muito difícil que alguém tenha. Tu tinha os super-heróis do passado, os grandes CEOs, os grandes heads das empresas, presidentes, que sabiam tudo, resolviam tudo, tinham uma visão, davam os comandos, controle. Hoje em dia, eu acho quase impossível tu ter um cara que tenha todas as habilidades. Então, eu tenho que reconhecer quais são as minhas... É quase um ato de humildade, talvez. Onde eu sou bom? Tá, aqui eu sou bom. Aonde eu não sou? Pô, ali, então quem é que vai me ajudar? Então, a probabilidade de dar certo aumenta quando tem todas as habilidades. E, eventualmente, para ter as habilidades, tem que ter gente perto de ti. E a última pergunta, que é a mais importante, é qual é o tamanho da perda. Então, tá alinhado com o meu propósito. Tenho um bom potencial. Eu tenho uma probabilidade de conseguir fazer, tá bom, qual é o tamanho da perda? E a perda só pode fazer alguma coisa quando tu suporta a perda. Então, é a diferença do risco e do sinistro. O risco é, qual é a chance de eu pular de paraquedas e não abrir o paraquedas? É 0,5%. Tá bom, com a probabilidade de... Então, é 99,5% que vai abrir. O número é diferente disso. Tá, mas e qual é o sinistro se não abrir? O sinistro é eu morrer. Pô, então tá. Então, entendi o sinistro, entendi qual é a probabilidade, né? Então, risco e sinistro são coisas diferentes. Então, eu entendo que um empreendedor, ele só pode, e não um empreendedor que tem um CNPJ, o cara, ele pode fazer qualquer coisa desde que a perda seja suportável. Se eu fizer alguma coisa que eu erre e eu perca, que eu suje o meu nome, que eu perca $1 bilhão, eu não posso. E qual é a graça de quando tu está construindo negócios, está tendo mais retorno financeiro, está com algum patrimônio, que tu pode arriscar mais. Então eu vejo assim, eventualmente famílias que são famílias muito... a gente trabalha eventualmente pela Startups com algumas famílias de posse, né? Os caras, eles tendem a pegar o jovem, a formação do jovem e obrigar que aquele cara fique dentro de um quadrado mais fechado, porque afinal de contas ele tem que ter um comportamento X, porque aquele comportamento eles entendem que vai proteger mais a empresa, o futuro da família no tempo e patrimônio. Eu acho o contrário. A graça de ter patrimônio hoje é que tu pode experimentar mais, porque todo mundo pode ter sucesso independente do que faz. O cara pode ter sucesso andando de bicicleta, andando de skate, sendo músico, sendo bailarino, abrindo uma startup de qualquer coisa, abrindo um restaurante. Tá fácil a gente criar coisas legais e relevantes que criem impacto. Tá fácil não, tá mais fácil do que era, né? Óbvio que tem as complexidades. Mas tu tem que fazer alguma coisa que te preencha, que esteja alinhada com o teu propósito, porque só assim tu vai estar de coração naquilo lá. Então, quem tem mais condição pode arriscar mais. Por que é legal o Elon Musk ser o cara mais rico do mundo? Porque esse cara quer morrer em Marte. Então, o risco que ele pode tomar para tentar realizar o sonho dele é maior do que o nosso. Por consequência, ele tem mais chance de conseguir dar certo. Então, isso tu vê muito no Vale do Silício. Quem não foi, eu super recomendo, para mim mudou a vida. Que é entender, cara, que o dinheiro é um meio para você atingir o seu objetivo e não é um fim. Tu não quer, né? Tu olha a casa do Steve Jobs, é uma casa normal como 1000 outras do bairro. Então ele não estava pela grana, ele queria construir alguma coisa, ele queria mudar o mundo. Aquilo que ele construiu de dinheiro era um meio para ele chegar lá. O Elon Musk é a mesma coisa, o Zuckerberg é a mesma coisa, assim, olhando pelo estilo de vida que os caras têm. Quem está em Palo Alto consegue ver isso em 5 minutos de passeio de carro, consegue perceber, cara, que o dinheiro é meio. Então, o que interessa é o meu propósito, é a busca, é aquilo que preenche o meu coração. E aí, quando tu tá fazendo algo que preenche o teu coração, tu faz com mais intensidade, por consequência, tu tem mais chance de dar certo, por consequência, isso tende a retornar, criar valor e retornar em valor para ti. Não é simples assim, né? Mas pelo menos eu acho que é uma busca que te deixa mais feliz na jornada. Cara, genial, genial. Acho que alguém nunca conseguiu me explicar de uma forma tão simples. Talvez seja uma habilidade aí sua. Cara, como você descobre, então, isso que preenche o seu coração, que é o que você falou? Como que foi isso para você? Ou, enfim, o que você enxerga disso? Então, isso talvez tem uns caras que falam palavras mais bonitas, mas alguém me disse esses dias que o teu propósito é quando tu faz... Como é que é? Quando tu tem alguma habilidade que pode mudar o mundo. Não sei se é uma coisa assim, mas... Então, cara, por exemplo, essa proposta é Starts, provocar novos começos pela educação. Cara, quando tu faz um curso, basta um bate-papo, leva uma turma para o Vale do Silício, aqueles caras abrem a cabeça, ou tu conecta uma startup com um cara que é um investidor. Cara, aquilo ali tem um poder de transformação sensacional, entendeu? Tu vê as pessoas mudando, as pessoas se abrindo, as pessoas saindo daquele... O que acontece nas organizações hoje mais tradicionais?
Qual é o maior sentimento dentro de uma empresa? Medo e vaidade. Cara, ninguém constrói nada de bom no ambiente de medo e vaidade. O cara só se protege, ele faz ganhos incrementais, né? Quando tu te depara com alguma coisa que te dá uma condição para fazer, para te experimentar, para subir a barra, aquilo te faz viver com mais intensidade. Aquilo faz... E aí a energia que entra naquilo é uma energia diferente. Então, eu acho que tu tem que caminhar nessas coisas, que não dá mais para a gente não se desafiar, não dá mais para a gente ficar em ambientes conservadores que tu bota a tua barrinha um pouquinho só alta, porque afinal de contas tu não pode errar, porque se errar vai ficar feio, ou tu não tem... Ter ambiente, por exemplo, ambientes de confiança, hoje é fundamental numa empresa. Eu me sentir bem com meus pares, me sentir... Por quê? Porque eu tenho que experimentar coisas, eu tenho que me arriscar. Tu não vai te arriscar num ambiente que tu não está seguro, né? Porque tu pode cair, levar um tombo. Imagina se eu vou me arriscar numa festa que não conheço ninguém e vou cair, vou fazer um feio aqui no meio da pista, não posso. Agora, se eu estou entre amigos, eu não tenho problema de dar escorregadas, os caras vão me levantar, vão cair junto comigo. Então, de alguma maneira, quando tu está, né, uma analogia, não sei se foi feliz ou não, mas tu tem que estar hoje para ti, dentro da tua jornada, tu tem que experimentar coisas, tu tem que testar, tu tem que arriscar. E para isso, tu tem que estar num ambiente de segurança. E o grupo tem que entender que se não tiver alguém que está puxando aquele barco, eles vão ser presas fáceis, porque o ciclo dos produtos e serviços está cada vez mais curto. Então, se eu ficar fazendo só o que eu faço, eu sou uma presa fácil que vai ser devorada. Então, eu preciso ficar me desenvolvendo, eu preciso ficar me arriscando, eu preciso ficar me experimentando. Eu não posso só evoluir, eu tenho que transformar eventualmente. Transformar tem risco, então eu tenho que correr risco. É um pouco por aí que eu vejo esse novo... Tem a ver com ego também, eu acho, né? Do medo e vaidade. Você falou de como que você deixa de ser. Porque tem um pouco as pessoas vão se definindo, as empresas também vão se definindo. A gente é assim, a gente faz assim, vai fixando, né? Um pouco da identidade, não sei se tem alguma coisa. Eu acho que sim, mas aqui talvez foi o que eu disse agora há pouco, assim. Qual é o maior risco do cara hoje? O cara achar que vai fazer tudo sozinho, o cara achar que sabe tudo. Assim, a gente acha, por exemplo, a gente tem um estudo na Starts lá que mostra as organizações ambidestras, né? Que são organizações que têm a capacidade de pegar um produto que já existe, escalar, mas ao mesmo tempo ela consegue criar o novo. Tá? Isso aqui é um exemplo simples, né? Mas, cara, eu conheço pouquíssimas pessoas que têm as duas habilidades muito boas, muito completas. Eu conheço muita gente que é muito bom numa ou muito bom na outra. Eu, por exemplo, sou muito melhor na criação do que na escala. Então, eu tenho que saber, cara, que se eu achar que eu sei tudo, que eu faço tudo, cara, eu não vou conseguir trazer esse cara que me complementa. E, por consequência, eu não vou fazer nada relevante. Eu vou criar coisas legais que nunca vão ser relevantes, porque nunca vão escalar. Então, eu preciso desse apoio, né? A diversidade que tanto se fala... Eu acho que ela é mal ou parcialmente interpretada com essa questão de gênero, sexo. A diversidade que é bacana é de poder sentar na mesa com pessoas diversas, em níveis diversos, idades diversas, e conversar em condições de igualdade, porque é ali que tu tem a condição de trazer essas habilidades complementares à tua para a mesa. Então, se eu sou um cara vaidoso que acha que o meu jeito tem que ser, a minha vaidade, né? Eu quero... vai trazer tudo para... Por exemplo, ninguém mais quer trabalhar, se mata pelo chefe. Eu me mato por mim, mas não pelo meu chefe. Então, se o meu chefe vaidoso quer trazer tudo para ele, eu vou tirar a motivação daquele cara, porque não vai querer fazer, porque não está a fim de fazer para jogar confete no chefe, ele quer fazer para ele. Ah, não, mas eu vou pagar bem o cara, tá bom, então tu vai matar do custo porque tu não entregou para o cara uma perspectiva que poderia trazer ou amarrar o cara de outra forma. Então, e na primeira chacoalhada esse cara vai embora, porque ele tá por ti por uma razão, não... Então, as pessoas querem fazer parte daquilo, querem sentir parte. Mas aí eu acho que, assim, às vezes a gente faz o discurso, Cris, e não faz o mais importante, que são os processos rituais, né? Fala, aqui na empresa todo mundo é dono. Pô, bacana essa frase. Tá, de que maneira? Qual é o processo que garante que isso aconteça? Como processo? Não, eu falo, tem que ser dono, tem que estar, mas... O cara pode tomar decisão? Não. O cara sabe o número que está acontecendo? Não. Tu divide o resultado com o cara? Não. Então o cara não é dono. Então não fala mais isso. Então, aqui é cliente no centro. Tá, mas como é que tu faz isso pro cliente? Não, a gente cliente no centro. Mas como é que tu mede? Não meço, mas eu sinto. Então, cara, bota um processo e bota um ritual. Quando tu bota um processo e um ritual, aquelas coisas viram verdades. Então, eu acho que essas são as coisas que a gente tem que cuidar, né? Então, o que são importantes para a gente? Como é que eu consigo colocar isso? E as pessoas querem estar em empresas que elas tenham voz, que elas sabem o que está acontecendo, que elas se sentem parte, que elas também riscam junto, que elas tenham a oportunidade de se experimentar e arriscar, que tem um propósito que preenche o coração, que se dá certo, aquele certo é dividido entre todos.
Então, e aí com isso tu tem, e aí eu acho legal, quanto mais tu consegue criar esse alinhamento entre o time, mais autonomia tu pode dar para o time. E quanto mais autonomia tu pode dar para o teu time, mais agilidade tu vai ter. Porque um time que tem alinhamento, ele pode estar mais solto. Então ele pode ter mais autonomia. E um time que tem mais autonomia, ele reage mais rápido. E se eu reajo mais rápido, eu sou mais ágil. E no mundo que não tem previsibilidade, eu preciso ter agilidade. Porque eu não tenho plano, eu tenho que fazer o plano na hora. E eu tenho que ser rápido no plano. Aconteceu um problema, veio a oportunidade, pá, pá, pá. Quanto mais pessoas estiverem ligadas assim à tua empresa, mais rápido tu vai reagir às dificuldades e mais rápido tu vai capturar as oportunidades. Mas para isso, tu tem que ter, o time tem que ter autonomia. Para isso, tem que fazer alinhamento. Para fazer alinhamento, tem que conseguir envolver as pessoas, talvez de uma forma mais complexa do que a gente fazia até então, no comando e controle. Eu sou o chefe, teu funcionário, tu obedece, eu mando e tá tudo certo. Uau, caraca. Mind blowing, assim, em poucos minutos, cara. Muito bom, muito bom. Vamos falar de rituais e processos na sua vida, assim, o quanto você se sentia aberto a compartilhar com a gente. Tem algum ritual no seu dia a dia, na sua semana, que você acha que é muito valioso, assim, para você? Então, por exemplo, eu de vez em quando paro para refletir sobre o que eu estou fazendo e escrever, entendeu? Escrever e pensar sobre o que eu estou fazendo e tal. E isso é muito rico para mim. Enfim, tem algum ritual que você acha que é legal compartilhar, que ajuda você, assim, no seu dia a dia? Sim, cara, eu gosto de tentar me organizar no início da semana, cara, ter o meu to-do lá, que eu gosto até de fazer no papel, e eu gosto de ir riscando aquilo ali, porque de alguma maneira aquilo me coloca numa orientação em cima das coisas que são importantes para mim, né? E aí quando tu monta o teu to-do, isso eu aprendi até com um cara no ano passado, é fundamental que tu tenha as tuas metas de vida bem setadas, né? Então, assim, aonde eu quero... o que eu quero fazer, o que eu quero buscar, né? Então e aí tu começa a listar tuas ações e priorizar tuas ações com base naquilo que tu setou, porque é muito fácil de ser passageiro da vida, né? A vida, ela vem com um monte de coisa, um monte de, né, correria, dia a dia, confusão, e aí quando tu vê, tua semana foi super lotada, mas ela não sinceramente levou na direção daquilo que tu queria. Então se tu tem um alinhamento prévio para poder saber onde tu quer chegar, e aí tu começa a organizar a tua agenda com base naquilo e as tuas prioridades com base naquilo, tu sempre vai ficar coisa para trás, tu aumenta a chance de te realizar, tu aumenta a chance de chegar nos lugares que tu imaginou. Então isso é uma coisa, e aí talvez uma outra coisa que eu tenho uma preocupação muito grande é que quando eu tenho, eu acho que a minha maior preocupação nos times que eu estou inserido é saber se as pessoas estão bem. E quando eu sinto que alguém não está bem, aquilo me desestabiliza, eu me preocupo muito com aquilo, assim, porque um cara que não está bem, que não sente que não está feliz, não está entusiasmado, aquele cara perde a energia, ele perde a força, e hoje em dia tu não está com muita força, né, fazendo aquilo que tu tem que fazer, tu perde potência e perde capacidade. Então as pessoas têm que estar bem, têm que estar felizes, se sentindo confortáveis, e essa talvez seja a minha maior preocupação, assim, de quando isso não acontece, tem que corrigir. Eu tenho que tentar, nem sempre tu consegue, né? Mas tu tem que agir em relação àquilo. Esse ponto para mim é bem importante. Talvez são essas duas coisas. Show de bola. Você falou sobre habilidades, né? Não dá para eu aprender tudo, né? Às vezes o cara tem que saber de dados e saber de... Cara, não adianta, o cara não vai conseguir dominar todas as áreas, né? Agora, quais são algumas habilidades que você vê que são essenciais, assim, que, cara, independente, às vezes, dos fundadores que você convive, ou as pessoas mais feras, assim, que você convive, você fala, cara, essas habilidades aqui é must have, assim, o cara, é importante o cara desenvolver. Cara, isso é interessante, eu acho que a cada fase da empresa, tu precisa de ferramentas diferentes, né? Então, quando tu tá numa fase de iniciando um negócio, tu tem que ter muita habilidade de testar rápido, cair, levantar e de novo vai se expor, não ter vergonha de falhar. Tu tem uma fase de prototipação ali, de definição de produto que tu tem que... E eu gosto muito de empresas que tentam encontrar o Product Market Fit desde o início, que tentam monetizar, saber como é que vão... Né? Não é só criar um produto, criar uma plataforma, como é que isso aqui vai ficar de pé, como é que vai... não necessariamente é uma verdade absoluta, mas eu gosto mais desse tipo de... Eu me sinto melhor desse tipo de empresa. A segunda é, uma vez que o produto está criado, como é que eu realmente crio um produto que encanta, que tem uma experiência bacana, e aí tu tem outras habilidades aqui para conseguir fazer isso. E a terceira, que eu acho que é muito... tem uma quarta, a terceira que eu acho que é muito ignorada, eventualmente, é a de gestão.
cara, uma vez que eu tenho um bom produto, isso não é um bom negócio, né? Um bom produto, para ser um bom negócio, ele tem que ter, né, para virar um bom negócio, ele tem que ter um time bacana, tu tem que ver como é que tu alinha esse time, ele tem que ter um bom controle financeiro, ele tem que ter uma excelente relação de custo de aquisição e lifetime value. Então, tu tem outras variáveis ali que às vezes tu gosta, o produto é muito legal, os clientes estão adorando, olha só a satisfação de PS. Tá, mas, cara, e aí como é que vira um negócio? O cara esquece, ele fica só no produto e aí tu cria um negócio ruim, apesar de ter um bom produto, porque tu não conseguiu fazer esse próximo passo. E o terceiro, obviamente, é a escala, né? Como é que tu pega e escala esse negócio, uma vez que virou um bom negócio, como é que isso dá certo? Então, eu acho que para cada tipo para cada fase dessas, e eu acho fundamental que tu acerte, não pode fazer a fase 4 antes da fase 1. Né? Então, tu tem que fazer a fase 1, depois a 2. O que é legal hoje dessa lógica de criação de empresa, de startup, é todo o foco no primeiro, todo o foco no segundo, e aí tu garante que tu não está dissipando energia. Tem gente que faz um business plan que já pensa como é que vai abrir capital, mas nunca abriu, não tem um cliente. Pô, cara, tu gastou energia pensando na abertura de capital, mas não tem nenhum cliente ainda. Então, tu gastou energia no tempo errado, né? Tu deveria estar focado aqui em capturar o primeiro cliente, não pensar como é que vai abrir capital. Então, eu acho que essa concentrar a energia na fase certa, e aí tu tem que ter habilidade. Tu tem que ter habilidade, que é assim, de novo, esses dias eu fiz participei de um fórum lá com mais uns CEOs de uma empresa de consultoria. E aí o papo era assim, o que o CEO tem que ter para ser um CEO bacana hoje, né? E aí o primeiro cara que falou tinha 20 slides, cada slide tinha uns 5 tópicos. Nos primeiros 5 tópicos eu já não tinha a metade do que era, e até então eu era CEO da Stars. Eu falei, já me perdi aqui no primeiro slide, eu já fiquei, tinha 5, mas tem mais 20 slides aqui, então eu vou ser um CEO, tenho que pedir demissão ali, né? E aí tinha mais 3 caras. Então eu falei, cara, impossível saber essas coisas todas, não tem a menor pretensão, não tem a menor chance de eu dominar esses sei lá quantos 100 itens que o cara deve ter listado lá. Eu falei, cara, eu não tenho problema, eu tenho que saber, é interessante eu ter ter um bom conhecimento de dados, ter um bom conhecimento financeiro, ter um bom conhecimento de marketing, ter um bom conhecimento de produto. Tá, mas o que eu tenho aqui? Eu tenho esse e esse, tá bom. O que eu não tenho? Esse, tá, quem quer me ajudar? Por isso que talvez a humildade seja uma característica importante, né? Reconhecer, achei melhor tu reconhecer a tua falha do que tu achar que tu não tem ela, entendeu? Eu acho mais digno um cara que... Então, cara, que bom, cara, aqui, ó. Óbvio que eu quero desenvolver, eu quero melhorar, eu quero me aprimorar, que não é porque eu sou ruim aqui que eu tenho que ficar ruim para sempre. Muito pelo contrário. Mas, cara, se eu preciso dessa skill agora, alguém vem aqui e me ajuda, pelo amor de Deus. E aí tu tem que alinhar. E aí tem a outra coisa que a gente adora, né, que é esses modelos de sociedade, partnership, que a gente aprendeu na XP, que a gente praticou muito na XP, na XP a gente aprendeu com a turma do Garantia, que aprendeu com o Goldman Sachs, que é, cara, quando tu divide, tu não tá perdendo. Tu tá ganhando, cara. Porque se eu estou aqui com o Cris, que tem habilidades complementares a minha, a chance de fazer alguma coisa relevante, nós dois, é muito maior que só ele. Então, talvez eu sozinho vale 1, eu e o Cris vale 3. Tá bom, ganhei mais. Posso dividir na metade aqui, que eu já tenho mais. O que interessa é o absoluto, não é o relativo. O relativo é quantos % eu tenho desse negócio. O absoluto é quanto que vale esse meu negócio. E eu acho que para criar coisas relevantes hoje, tu tem que estar com gente, tem que estar. Então, tu tem que abrir espaço para ir mais longe. E abrir espaço não é perder, abrir espaço é ganhar. Essa, pelo menos, é a minha perspectiva. Excelente, cara. Excelente, muito bom. Sobre a ambidestria, né? Eu entrevistei o último episódio agora, cara. Putz, me fugiu agora. O CEO da HSM. E foi bem legal, assim, ele falou sobre ambidestria. Mas, cara, uma coisa que eu fico na minha cabeça é a seguinte: qual que é a linha ali entre foco, que você falou, lembra que você falou ali agora, né? Fase 1, aí eu coloco a energia total na fase 1. Mas qual que é a linha que divide entre coloca foco na fase 1, mas ao mesmo tempo aquilo que você falou de eu tô construindo um motor aqui e tô pensando como que eu vou matar esse motor, né? Que é... Então, vamos supondo que eu não tenha nada, né? Não tenho empresa nenhuma. Então, eu vou lá ter uma hipótese, aí essa hipótese vai virar um produto, esse produto, se der certo, vai virar um negócio, esse negócio eu vou começar a escalar. Quando eu começar a escalar aquele produto, tem que pensar qual é o próximo produto, aí que entra a ambidestria. Então, eu tenho que voltar, só que assim, eu só vou ser relevante se aqui, nessa fase de escala, eu trouxer até a fase 1, 2, eu sou startupeiro, testo, vai lá. Na 3 eu acho que eu começo a ter um mix, mas não sou startupeiro, testo CAC, ação de CAC, reduzir, aumentar LTV, reduzir CAC, vai lá, aí nós já boto ali um pouco de controle financeiro, já boto um pouco de burocracia ali, já começo a organizar os times, mas eu boto o time já com uma pegada mais de alinhamento, de propósito, não sei o quê, então eu faço um mix.
Escala tem processo. O problema é eu ficar fixo no meu processo e esquecer do meu propósito, porque quando o meu processo ficar obsoleto, alguém vai me matar. Então, eu tenho que ficar todo dia perguntando, cara, será que a forma que eu estou resolvendo isso é a melhor forma que tem hoje? E como todo dia surgem coisas novas, eu tenho que ficar todo dia perguntando, será que tem uma ferramenta nova? Será que tem um jeito novo? Será que tem uma outra forma de entregar o que eu entrego? E isso, Cris, não é um desafio, cara, do CEO da empresa ou do cara de tecnologia ou de produtos. Isso é um desafio de cada indivíduo, seja numa organização, seja numa organização de uma pessoa ou de 1000 pessoas. Porque eu tenho que saber, cara, por que eu estou aqui nessa empresa? Por que eu estou aqui nessa área? Não é para executar, digitar 10 folhas. É para alimentar dado para tomar ajuda na decisão. Opa, então meu propósito não é aqui, meu propósito é aqui. Será que a melhor forma é digitar essas 10 folhas ou escanear essa informação e fazer um upload no sistema? Estou dando um exemplo idiota aqui, né? Mas, tipo, quando a gente fica fixo no que a gente faz, a gente começa a ficar burro e a gente para de evoluir. Eu tenho que ficar fixo no meu propósito. Isso eu aprendi com uma empresa chamada Box 1824. Fixo no propósito, flexível no core. O core, eu vou mudar o propósito fixo. Então, todo dia, será que eu estou entregando o meu propósito da melhor forma, com o core correto? Ou será que eu tenho que repensar a forma como eu entrego essas coisas? As empresas ficam obsoletas, as pessoas deixam de ser relevantes porque elas ficam fixas no seu processo. Elas estabilizam, fazem ganhos incrementais e chega uma hora que aquilo não tem mais potência, tem alguma coisa melhor, alguma forma melhor de fazer aquilo. E ali elas não conseguem passar. Muito bom, muito bom. E como você busca coisas novas, assim, como você alimenta seu cérebro ou na sua semana para parar para, cara, às vezes eu tava conversando lá, falei com o CEO ali da HSM, ele falou, cara, às vezes ele cozinhando, ele, sabe, numa pausa ele chega em conclusões que às vezes se ele ficasse bitolado ali fazendo aquela mesma coisa, talvez ele não ia ter esse fluxo novo ali para refrescar as ideias. Mas enfim, como que você busca esses novos olhares, essas novas ideias? Boa, Cris. Então, cara, assim, eu dei um pouco de sorte, cara. Quando eu saí da XP, eu liguei para o Marcelo Majonave, que era meu sócio na época. O Marcelo que me trouxe para a XP, ele fundou a XP com o Guilherme, e ele já tinha saído quando eu saí. E ele estava morando no Vale do Silício e falou, cara, tem que vir para cá, isso aqui é um lugar do tempo, esses caras são à nossa frente, vem para cá, vem aprender. E aí eu ia tirar um sabático. Todo cara do mercado financeiro, quando sai, quer tirar um sabático, né? E eu achei, cara, fiz aqui, eu era o cara que liderou a construção da rede de assessores da XP, e depois assumi o Infomoney e fiz uma virada de negócio no Infomoney lá com um time bacana, e foi 2 coisas de sucesso, assim, deram certo. E aí tu acha, eu sei das coisas, né? Tinha 36 anos, cheguei no Vale, tomei uma pancada, assim, porque esses caras estão 10 anos na minha frente. Se eu ficar um ano parado aqui, eles me dão 200 voltas e eu com 36 vou ficar obsoleto. Lá no Vale falam que vou morrer com 140, tem cara que fala que nem vou morrer mais. Então eu falei, vou viver mais 100 anos aqui ultrapassado, cara, pelo amor de Deus, eu preciso me... Então aquilo para mim foi um chacoalhão, assim, abriu meus olhos e falei, cara, baixa a bola, vem aprender aqui, cara, porque, E aí o que eu entendi? Que para aprender hoje, tu tem que estar bebendo da fonte mais pura, né? Porque eu não posso aprender, se eu puder aprender com a origem, eu antecipo o movimento. Então, aonde as coisas acontecem hoje? Vale do Silício, China e Israel. São os 3 principais centros de inovação do mundo. Talvez surjam alguns outros, mas esses hoje, na minha visão, são os mais consolidados. Startups. Ninguém cria tanto quanto as startups. E, por último, com as empresas e pessoas que estão conseguindo se transformar. Então, eu tenho que estar conectado com esses lugares. Eu tenho que estar conectado com esse Vale do Silício de Israel, eu tenho que estar conectado com startup e eu tenho que estar conectado com pessoas e empresas que estão se transformando. Não à toa, a Startse criou o modelo dela baseado nisso. A gente chama de educação do presente, que fala sobre o presente, e o presente está acontecendo nesses lugares. Não é que o futuro, é o presente. E a gente tem que aprender lá e trazer. E quando eu consigo aprender com o presente, esse meu conhecimento ele tem uma utilidade prática, eu consigo aplicar. Qual é o grande problema das escolas de negócio hoje? As escolas tradicionais. É que elas demoram muito para entender qual é a prática vencedora e distribuir aquela prática. Tu vai aprender coisas que foram úteis há 5 anos atrás, 7 anos atrás, 10 anos atrás. Por que a Singularity, por que a HSM fez uma parceria com a Singularity? Estou assumindo aqui, não sei se foi o Guilherme que teve contigo ou não. Porque eles quiseram trazer esse conhecimento do agora.
né, o conhecimento do futuro que a Singularity fala, porque aí eu consigo trazer um conteúdo atualizado para o cara. Porque não adianta eu aprender aqui agora como é que se faz organizações e métodos. É um conhecimento interessante, mas não tem mais utilidade. Né? Quem é que está ensinando blockchain, growth hacking, data science? Quem é que está ensinando como usar isso? Então a Start se propõe a ser essa escola do agora, que vai buscar os caras que estão fazendo as melhores coisas agora e vai trazer esse conteúdo fresco. E quando ele é fresco, ele é mais útil do que quando ele é um pasteurizado do passado. Então, a forma como eu atualizo é um pouco da forma como a Startse, e obviamente a gente aprendeu isso com tem uns caras excelentes na Startse, um cara chamado Cristiano Cru, que é um craque, que fica o tempo todo olhando tendência, movimento, e fica organizando isso em processos, metodologias, frames. E, então, é dessa forma que eu aprendo, conectado com esses lugares, e eu tento ficar muito fazendo isso, seja lendo, seja ouvindo, conversando muito, visitando. Né? Hoje tu aprende de várias formas. Essa conversa que a gente aprende, né? Lendo a gente aprende, visitando, adoro visitar, adoro ir em conferência. Eu acho que esses lugares, para finalizar, o adulto ele só aprende quando ele se inspira. Cara, eu preciso aprender, olha que legal isso, preciso aprender. Então, primeiro eu tenho que ser inspirado, depois eu busco capacitação. Então, tu tem que levantar a cabeça para buscar umas inspirações, e essa inspiração é que vai te fazer ter disciplina para ir buscar aquele conteúdo depois. Se não entender o porquê direito, não vai, cara, deixa você para lá, não quero aprender, tenho outras prioridades. Então, eu preciso buscar inspiração para poder continuar me capacitando. Cara, vamos para a última pergunta, então, para a gente empacotar aí essa conversa. Cara, muita informação, muita coisa boa. Agradecer já primeiramente pelo seu tempo, genial, assim, putz, cara, toda a entrevista que eu faço, com as últimas entrevistas, eu sempre falo que foi a melhor, sabe? E cara, essa tá sendo uma das melhores, assim, posso te falar, pelo menos pro meu momento, assim, muita coisa que eu acompanhava que você validou, assim, agora, então acho que é muito bom e coisas novas também. Agora, cara, a última pergunta pra gente empacotar com chave de ouro tudo isso que a gente tá falando, que é o seguinte: Pedro, 20 anos de idade, em 2021 agora, vamos colocar numa hipótese aqui de, cara, às vezes um cara que está começando a carreira não tem grana, não tem influência, não tem... Cara, tá no início da carreira total. Como você olharia para essa jornada, para esse design da vida? Assim, como você olharia, para onde você olharia? Você já deu um monte de insights aqui. Vale do Silício, China e Israel, tá nesses ecossistemas, né, conectados com pessoas boas. Mas, enfim, como você olharia para isso? O que você priorizaria? O que você acha que é rico falar sobre isso? Boa. Não, assim, o que para mim é o mais legal hoje desse mundo de tecnologia? Talvez uma das grandes coisas que... no passado, o conhecimento era escasso e ele estava em lugares que não eram acessados por todos. Tá? Hoje em dia, o conhecimento é democrático. O cara que tem vontade, em uma mínima condição, óbvio, né? Uma mínima condição, ele consegue, cara, acessar qualquer coisa, qualquer informação, qualquer conteúdo, qualquer aprendizado, qualquer aula, isso está disponível. E as pessoas estão abertas a pessoas que estão querendo fazer coisas legais e estão empenhadas, assim. Quem tem empenho, ele consegue abrir espaço. Então, o que eu diria, assim? Primeiro, olha longe. Primeira coisa, olha longe, porque esse olhar longe vai te trazer inspiração e essa inspiração vai te fazer te capacitar com coisas melhores. Não te compara com o teu vizinho, com o cara do teu... Porque não é com esse cara que tu vai competir. Todo mundo vai competir com todo mundo. Então, literalmente, todo mundo com todo mundo. Então, olha longe, primeira coisa. Te capacita e, óbvio, eu vou chorando uma olhada aqui, cara, entende o mundo de dados, entende o mundo de tecnologia. Né? Não tem como, pelo menos algum entendimento, tu pode te parcerar com gente que tem, mas algum conhecimento tem que ter em relação a isso. E eu acho que o terceiro, cara, seja comprometido. O cara que é comprometido, ele tem um diferencial, eu diria que ele tá acima de 90% das pessoas. O cara que assim, Cris, tô aqui contigo, cara, tô aqui para te ajudar. Assim, para mim, o estagiário tem uma oportunidade, cara, deixa eu te ajudar, cara, me explica, me aprende, me dá, deixa eu fazer. O cara que quer fazer, ele já está muito diferente em relação... Então, se eu tenho comprometimento, eu tenho minha mínima perseverança nisso, e eu tô olhando longe, cara, eu vou encontrar, o meu caminho vai ser bom. Sou resiliente, tem que encontrar, tem que fazer.
acho que tem um pouco da humildade, que talvez o jovem hoje acha que aprende muito rápido, assim. Tem um estudo de Harvard que fala assim que um ecossistema de sucesso, ou um empreendedor de sucesso, uma família de sucesso, tem que ter 3 componentes para empreender com sucesso: conhecimento, capital e rebeldia. Conhecimento, cara, é pista, é tempo de estrada. A mediana de idade de um cara que tem sucesso empreendendo, tem um estudo de Harvard que é 41 anos. A mediana de idade de um cara que recebe investimento de venture também é porque o cara tem 20, 25 anos de cancha. Então, cancha vale, respeitem quem tem isso. E aí, usem o máximo possível, nem todo mundo tem essa oportunidade, para na formação aprender, cara. Não prioriza, óbvio que se não é importante, né? Não prioriza ganhar dinheiro com 22 anos, com 23 anos. Prioriza, cara, criar bagagem, criar alicerce. Tem que ganhar dinheiro, tem que sustentar, tem que ter uma condição mínima, também tem que ajudar uma família, mas se eu tivesse hoje, se eu tivesse com 22 anos, tivesse um emprego que me paga minhas contas, e um emprego que faz eu sobrar 3, 4 mil reais por mês, mas eu não aprendo nada no segundo e aprendo muito no primeiro, eu iria no primeiro. Porque quanto mais forte tu fizer as tuas fundações, quanto mais forte, mais alto tu vai poder construir o teu prédio. Se tu tiver, na hora que tu começar a usar isso de verdade, se tu tiver pouco fundamento, tu vai voar abaixo. Se tu tiver muita base, tu vai voar longe. Então, o máximo que eu puder aprender, o máximo de experiência que eu puder ter, o máximo de boas relações que eu puder construir, melhor serão para mim e certamente me gerarão retorno no tempo. Tenham tenham audácia de olhar longe, tenham sede de aprender e tenham perseverança para construir de verdade ali. Se tu tiver isso, cara, o cara vai ter oportunidade pra caramba. E tomara que a gente continue assim, Cris. Tomara que eu continue com essa... Que eu tenha isso, ou que eu me esforce para continuar, que tu tenha, que as pessoas tenham, porque talvez seja o elixir da juventude. A gente vai viver muito tempo, a gente pode fazer muitas coisas. Nunca foi tão fácil como eu abri dizendo, a gente sonhar e correr atrás de sonho. Então, cara, vamos subir a barra e vamos tentar fazer. Excelente. Pedro, obrigado. Galera, muito obrigado. Palavras finais aí, Pedro, você quer falar sobre a Startse, alguma coisa, quiser deixar. E, cara, por hoje é só. Valeu, pessoal. Só tudo isso. A Startse aí para ajudar. A Startse está aí para aproveitar essa jornada, ajudá-los nessa jornada de aprender como é que as tecnologias estão mudando o mundo, criando modelos de negócio, como é que a gente tem que se comportar. Então, a gente tem a ousadia de querer ser o parceiro da jornada de desenvolvimento das pessoas, provocando novos começos, abrindo a cabeça, trazendo inspiração e capacitação. Então, quem não conhece ainda, acessa lá, tem bastante coisa legal. E, Cris, obrigado pela oportunidade aí, cara. Obrigado eu fiquei honrado de estar com nomes tão legais e por ter sido navegado por ti. Cara, conta comigo aí, cara, e sucesso na tua jornada. Show de bola. Eu que agradeço. Valeu, galera. Um abraço. Tchau, tchau. Valeu.